O homem é um animal social, já dizia o pensador grego Aristóteles. O ser humano, para se tornar esse ser humano que nós conhecemos, ele tem por necessidade manter relação com o outro. Esse convívio com o outro é o que forma ele um ser humano. Então, por mais que a gente entenda que o homem já nasce diferente de todos os outros animais, o homem ele nasce um ser pensante e racional, não, nós nascemos um animal, né? E nós vamos nos formando dentro das nossas relações um ser social, um ser humano, um ser que pode, através da nossa capacidade de pensar, transformar a sua realidade. É um ser contingente. É diferente de quando a gente vê todos os outros animais e percebe ali uma necessidade, né? O ser, ele não pode ser de outra forma. Nós não, nós podemos ser de diversas formas porque a gente tem essa capacidade de transformar a nossa realidade. Contudo, essa capacidade ela só acontece porque nós vivemos, nós repartimos o mesmo ambiente, né? Nós temos essa condição de convivência. Então, quando o Aristóteles ele fala que o homem é um ser social, é porque para ele ser esse ser, ele necessita dessa relação social. Porque é assim que nós vamos conseguir, por exemplo, fazer política, né? Por exemplo, ter uma noção de ética, construção de cultura, né? E transformar a sociedade ao decorrer do tempo, né? Senão a gente seria sempre da mesma forma. Por exemplo, se a gente olhar para algum outro tipo de animal, vamos pensar, né, nos lobos, eles funcionam da mesma forma sempre, né, desde século passado, século retrasado, então eles não têm essa transformação, porque eles vivem através de um processo de natureza, né? Já nós saímos dessa condição natural e passamos a ser uma condição social. E essa condição social é marcada pela essa questão da nossa reflexão, da nossa criticidade, da nossa capacidade, né, de pensar ou a nossa capacidade de escolher. Isso é a diferença. Então, o outro é uma parte muito importante nessa equação. Não existe o indivíduo sozinho dentro do espaço social, né? As nossas individualidades, elas também são formadas pelas relações que nós temos com outros. Nós nascemos nada e dentro da sociedade a gente sofre um processo de socialização, que vários pensadores trabalham isso, inicialmente com Emile Durkheim, através da nossa socialização primária com a família, socialização secundária com nossos amigos, com a escola e por aí por diante. Então, esse processo de socialização é que gera pra gente nossas características. Então, é dentro dessas relações sociais que nós criamos gostos, que nós criamos desejos, pensamentos. Então, é que nós temos algumas características específicas. É a partir dessa convivência que nós nos formamos aquilo que nós somos. Max Weber, pensador alemão, da segunda metade do século XIX e o início do século XX, Max Weber vai trazer um processo que é da ação social, onde o processo de comunicação é sempre necessário, importante na nossa vida, porque a minha ação ela vai sempre depender da motivação, do impacto, da resposta que o outro me traz. Por exemplo, quando eu pergunto se eu posso ou não fazer algo a alguém, a resposta dessa pessoa para mim vai definir a minha ação futura. Se ela diz que eu posso, então eu vou fazer aquilo que eu propus. Se ela diz que eu não posso, então eu não vou fazer aquilo que eu propus. Então não é só o eu. As nossas ações, elas sempre vão estar dentro dessas relações com outro indivíduo, com outro ser humano ou com as instituições que nós criamos, que nós participamos, né? O Estado, a igreja, a escola, a família, o trabalho, né? A mídia. Então, essas relações sociais é que fazem da gente um ser pensante.
né? É o que a gente faz a diferença, a transformação, né? A saída do homem natural, animalesco, né? Que é bem tratado num pensamento contratualista, seja do Hobbes, ou do Locke, ou do Rousseau, né? Aquele homem que vive e existe pela natureza, né? Pelos seus desejos animalescos, né? Pelos seus instintos, e a virada desse homem para o homem cívico, o homem social, que é esse homem que começa a conviver com o outro e nessa convivência racional ele consegue se manter existente, né? Então o homem, o ser humano, esse ser humano, ele se torna ser humano, né, a partir dessa convivência. E a gente tem que entender que as nossas individualidades não é apenas nossa, não fomos nós sozinhos que criamos essas individualidades, né? Não é uma característica que eu nasci com ela, né? Biologicamente falando, eu nasci com essa individualidade, né? Eu sou uma pessoa dessa forma porque é uma característica só minha. Não existe essa condição de eu ter uma característica só minha, né? A gente tem o processo de socialização, que é esse contato com o outro durante toda a sua existência, e dependendo do autor, né, a gente vai ter sempre essas socializações primárias, secundárias, terciárias, vai continuar, mas geralmente eu tenho essa socialização inicial, né, que vai trazer para a gente as características da sociedade, né, entendimento de como existe aquela sociedade, e a gente vai ter a socialização secundária, que ela vai me trazer mais uma condição do homem entender com mais amplitude sobre sua realidade. E essa amplitude que vai fazendo com que a gente crie, né, as nossas individualidades, porque essa amplitude se dá quando a gente vai tendo contato com várias pessoas. E a gente, nesse contato com várias pessoas, a gente influencia elas e elas nos influenciam, né? Nós sempre, a partir do contato que temos com o outro, influenciamos, mas também sofremos influência. Então, o ser humano, ele não é um ser individual, ele é um ser coletivo. Ele é um ser coletivo porque ele para ser racional, ele necessita dessa convivência com o outro ser. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.